Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz de estar aqui nesse momento? Abra comigo a tua Bíblia. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Mais uma vez, obrigado, pastor e pastora, pelo convite, pela honra de servi-los. Senhor Jesus, é que vai falar nessa noite. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu renuncio a glória dele. O Senhor Jesus é que faz o milagre, é que faz a obra. Nós somos cooperadores de Cristo. O termo cooperador significa aquele que coopera. Eu somente quero ajudar Jesus a fazer o que ele tem para fazer. Eu não quero ser um empecilho que você também não seja um empecilho daquilo que Deus tem para fazer nessa noite. Glória a Deus. Leia comigo. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Se diz a palavra do nosso Deus. Ora, entre esses estavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Amém? Fecha os olhos. Faça uma oração nesse momento. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Agradeça ao Senhor por Ele ter colocado no teu coração, de ter te convencido de estar aqui. E se você está aqui é propósito dele. Obrigado, meu Deus, porque não existe obra maior do que aquela que o Senhor já fez. Aquilo que reserva a nós, Senhor Deus, é muito pouco. É te atribuir simplesmente todo o nosso coração. É te atribuir, meu Deus, o pouco que nós temos, porque o muito que o Senhor já nos entregou, nós jamais seremos capazes de honrar, nem por 1000 vidas, nós seremos capazes de honrar aquilo que o Senhor fez naquela cruz, aquilo que o Senhor nos entregou. Nem o esforço humano é capaz de atribuir a Ti, meu Deus, a honra que o Senhor é digno e merece. Por isso, fala nos nossos corações e continua, meu Deus, no coração de cada um a obra que o Senhor já iniciou, por louvor do teu santo nome. Amém. Toma tua assento e fica à vontade. O Senhor tem falado no meu coração nesses últimos dias sobre a chama do Espírito que muitas das vezes tem se apagado em nossos corações. O Senhor tem me falado sobre dias, nós temos visto isso. Dias que têm esfriado o coração, isso é profecia, o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. E hoje talvez é a geração mais difícil de se viver, porque existem muitos amores, existem muitos prazeres. E a pergunta que eu e você devemos nos fazer diante disso é o seguinte: como perseverar a chama do Espírito em meio a uma sociedade caótica como essa? E a resposta está nesse versículo que acabamos de ler. Você talvez pode considerar o Brasil um país promíscuo, um país onde os números de adultério são elevadíssimos e que a família tradicional, pastor, é um pai e uma mãe divorciados. Sim ou não? E com raras exceções, a minha é uma, tá? E com raras exceções, pais e mães que chegam em idade avançada sem não divorciar. Reflexo de um país com declínio moral. E se a gente for puxar a lista de declínios morais que a nossa nação apresenta, a gente fica a noite toda. Mas uma coisa é certa: nós não chegamos ao ponto de Deus mandar fogo descer sobre nossas cabeças ainda. Há uma catástrofe ali, uma limpeza ali, mas para consumir a nossa nação, como a Babilônia, ainda não houve. Babilônia apresentava um nível de promiscuidade maior que o Brasil. E aqueles caras se mantiveram puros diante da presença de Deus. Nada melhor do que esses homens para nos ensinar como manter a presença, o fogo do Espírito de Deus aceso em
corações em tempos como esse, sim ou não? Nada melhor do que encontrar na vida desses homens o testemunho que vai nos guiar a ter vidas de santidade em meio ao mundo tão caído. Eu gostaria de elencar pelo menos 5, e a última, Deus falou tão forte no meu coração, mas essas 5 coisas são imprescindíveis para manter acesa a chama do Espírito Santo nos nossos corações. E a primeira dela, não podemos iniciar sem falar sobre isso: santidade, separação, pureza de coração, decisão, um posicionamento de não se contaminar. E foi esse o posicionamento de Daniel. E muitas das vezes nós temos dificuldade de internalizar o conceito da santidade, porque a gente associa santidade à perfeição. E no hebraico, kadosh, que é o termo usado para se referir à santidade, não significa perfeição, significa separação. A exemplo disso, os utensílios do templo. Eles eram santos ao Senhor. O sumo sacerdote, santidade, separado ao Senhor, era a frase que estava na sua testa. Mas a pergunta que nós podemos nos fazer: será que esses utensílios, por serem santos, eles eram milimetricamente calculados? Será que esse sumo sacerdote ele era perfeito e ele não errava? Não. Santidade tem a ver com separação. Santidade tem a ver com não se contaminar com as iguarias desse mundo. E a principal mentira, talvez, que Satanás tem falado no nosso coração, é essa que o príncipe eunuco virou para Daniel e falou assim: olha, eu tenho temor que o rei possa olhar para a tua aparência, te comparar com os outros jovens e ver que a aparência de vocês está mais decaída, que vocês não estão tão reluzentes como os demais jovens, que vocês já não vão estar com tanto bem-estar como os outros jovens. Sabe onde eu ouvi isso primeiramente? No Éden. Essa foi a cantada da serpente. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 1. E a serpente, que era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, ela disse à mulher: foi assim que o Senhor disse: não comereis de nenhum fruto da árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo tem tentado vender que santidade é se separar de todo bem-estar, de todo prazer, de toda a alegria que essa terra pode oferecer. Em Daniel foi assim. E com a serpente foi a mesma coisa. E a Eva foi rápido em dizer o seguinte: não, passa para frente. Ele disse, o nosso Deus disse: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocais, para que não morrais. Somente de um fruto, Deus disse: não coma. O diabo disse: ei, tu não vai comer de nenhum fruto. É isso que Deus está te falando. Mesma coisa que o príncipe dos eunucos disse para Daniel: é sério que você vai deixar de comer de todas as iguarias? Daniel disse que não. Eu só escolhi comer a principal, que é a presença do meu Deus. O diabo tem tentado vender para mim e para você que não há prazer na presença de Deus, sendo que foi ele que inventou o sexo, não o diabo. Sendo que foi ele que inventou a comunhão entre os irmãos, sendo que é o próprio Jesus que nos promete que à sua destra a plenitude e na sua presença há delícias para sempre. Existem 2 momentos bíblicos em que a palavra uma coisa é dita. Uma coisa. Quando que foi dito? Primeira delas, Antigo Testamento, Davi. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em. Segunda vez que uma coisa foi dita, Jesus se referindo a Maria. E ele vira para Marta e fala assim: Marta,
Semana muito ansiosa, agitada com muita coisa. Com muita, mais uma é necessária. E ela escolheu a boa parte, e não lhe será. A presença do nosso Deus é o maior nível de prazer que nós podemos ter nessa terra. A separação desse mundo não significa que você estará isento dos prazeres, mas que você vai viver do melhor que essa terra pode oferecer para você. Separação. Sem isso, nós não vamos conseguir manter acesa a chama do Espírito em nossos corações. Segunda coisa, Daniel 3, capítulo 3, versículo de número 4. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. Então, um arauto clamava alto: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone, de todos os tipos de música, vós prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Segunda coisa que nós precisamos exercer para manter a chama do Espírito de Deus acesa é não se curvar aos ídolos. E vocês sabem da história. Esses 3 rapazes assumiram essa postura de não se dobrar e foram rapidamente acusados pelos líderes do reino. Eu imagina isso comigo. Foi dada a ordem curva em si, os 3 não se curvaram. Eu imagino que todo mundo estava reunido, um olhou para o outro assim: tu vai se curvar? Eu não vou, eu também não. Nem eu. Todo mundo se curva e eles largam como netinho. Eu sei que um deve ter olhado para o outro e falou assim: vai dar ruim para nós, mas não tem problema. Ou será que está vindo ali uma carruagem cheia de soldados e o negócio vai estar feio para nós? Mas eu não vou me curvar, nem eu. Mas nós vamos morrer. Eu vou morrer. E eu também. E ele também. Você sabe que os feixes foram levados diante da presença de Deus. Mas uma coisa é certa: eles não se curvam. E o motivo é muito simples. Eles decidiram queimar por Deus, e por isso eles não estavam queimando para o mundo. Quando nós somos embriagados pelo Espírito de Deus, não vai ter bebida fraca que vai nos convencer de abandonar a presença de Deus. Não vai ter. O fato é que nós temos deixado de queimar por Jesus porque nós temos queimado por mundo. E os dois fogos não se misturam. A gente tem deixado de queimar por Jesus porque a gente tem se perguntado: se eu queimar por Jesus, será que eu vou perder minha casa, meu emprego, meu bem-estar, o conforto do meu lar? Porque queimar por Jesus custa caro. Queimar por Jesus nos consome por inteiro. Nós não somos aquela vela que vai queimando pouco a pouco. A Bíblia diz que quando Jesus olha para João Batista, Jesus diz que ele era tição. E isso queima completamente. O diabo tem nos levado a nos questionarmos: será que vai valer a pena queimar completamente por Jesus? O que eu vou perder? O que eu vou abrir mão? Isso tem muito a ver com a nossa geração, porque a nossa geração ela tem se curvado, talvez não a ídolos de madeira, mas tem se curvado ao espelho, à própria imagem. A egolatria tem sido o maior problema da nossa geração. E às vezes nós temos feito a coisa certa, nós estamos exercendo a nossa rotina eclesiástica,
da forma certa, mas com a motivação errada. Isso é idolatria. Às vezes a cesta básica, eu estou vendo demais isso. A cesta básica está sendo entregue, mas não entrega sem uma selfie. A roupa está sendo entregue, mas não entrega sem uma condecoração, sem um elogio. Rapaz, que coisa mais feia. Tem que ter alguém fazendo um corredor aplaudindo para ser entregue uma cesta básica. Isso não é o Evangelho de Deus. A Bíblia diz: se com a mão direita entrega algo, a esquerda nem tem que ver. Mas agora, se o meu nome não for falado, se minha cadeira não for reservada, se eu não tiver os melhores elogios, meu irmão, isso pode ser qualquer coisa, mas o Evangelho de Jesus não é. E a gente tem se curvado a esse ídolo, que é o nosso umbigo. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Para você servir o diabo, você não tem que fazer a vontade dele, não. Você nem precisa fazer a vontade do diabo. Você só precisa fazer a sua vontade. Só precisa fazer a sua vontade. Só a sua. A postura desses homens nos revela como manter o coração queimando com Jesus. Renunciando o mérito próprio. Renunciando à glória. Não se curvando a ídolos. A terceira coisa, Daniel 3, versículo 12. Terceira coisa que nós precisamos exercer para continuar com uma chama do Espírito acesa em nossos corações. Daniel 3,12. Há certos judeus aos quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que ergueste. Então Nabucodonosor em sua ira e sua fúria ordenou que trouxesse esses três. Então trouxeram esses homens perante o rei. Versículo 14. Nabucodonosor falou e ele disse-lhes: isto é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego. Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que ergueu. Todavia, se vós estiveres prontos ao ouvir do som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone e todos os outros tipos de música, e vós prostrados e adorardes a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. A quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? Essa pergunta aqui eu acho ela forte demais. Pensa num negócio que pulou no meu olho, foi essa pergunta aqui. Quem é esse Deus que vos livrará? Eu tenho para mim que Jesus levou para o pessoal nessa hora. Até o momento estava tranquilo, mas nessa hora eu sinto que Jesus levou para o pessoal. Vocês sabem da história. A comunhão desses homens foram tão fortes. Eu imagino que eles deveriam ter crescido juntos, amadurecido juntos, e morreriam juntos nessa hora, por decisão deles. Se não fosse esse Deus que foi desafiado. E você sabe por que esses homens não queimaram diante dessa fornalha? Guarda isso no falar no teu coração. Porque esses homens eram três tanás, eram três brasas vivas, que estavam queimando. E o fogo do coração desses homens era mais forte do que o fogo da fornalha. Eu acho impactante demais a cena da fornalha. A Bíblia diz que essa fornalha ela foi aquecida 7 vezes. A gente sabe que o número 7 faz menção à plenitude, à perfeição, ao divino. Esse fogo ele tinha deixado de ser humano naquele momento. Esse fogo, aquecido 7 vezes, ele passou de ser um fogo humano e se tornou um fogo da divindade. E quando Deus passa o seu fogo em algum lugar, os ímpios vão passar e vão se queimar, mas aqueles que permanecem na presença de Deus não serão tocados. A exemplo disso, o rei estava tão agoniado com esses caras, porque vocês não têm a noção da tamanha afronta que foi a resposta desses caras. Naquele tempo, é porque hoje para o nosso tempo,
É normal o cara chegar diante do presidente e falar assim, eu não vou fazer isso não. É normal chegar diante de um pai hoje e falar uma besteira dessa, né? Afronta. Está tudo virado ao avesso mesmo no Brasil. Isso aqui, quando você lê, você acha normal. Mas naquela época, a pessoa que se chegasse diante de um rei com um semblante triste e caído, ele corria risco de morte. Por isso que o príncipe dos eunucos estava receoso. Meu amigo, se você chegar diante do rei com um semblante triste, eu posso morrer por causa disso. Agora vocês não têm ideia do que é a afronta desses caras e falar, ó Deus, ô rei, quanto a isso tu não precisa nem discutir comigo. Isso aí eu não presto conta contigo, tu vai falar o dia todo. Isso aí eu não presto conta contigo, eu presto conta com meu Deus. Agora, se ele quiser me livrar, ele livra. Se também não quiser, também não vai livrar. E eu tudo bem por isso. E aí ele aquece a fornalha, taca 7 vezes. 7 vezes foram aquecidos. A comunhão desses homens levaram eles para viverem juntos, talvez a maior experiência que eles já tiveram na vida deles. E talvez a maior presença de Deus, talvez que você possa ter sentido também foi esse momento de comunhão, de corpo de igreja. Por isso, o ajuntamento das brasas do corpo de Cristo vai ser um dos mecanismos que ele vai usar para te manter aquecido. Crente afastado do corpo de Cristo não prospera. Brasa afastado da fogueira apaga. Verdade a Deus. A Bíblia diz em Atos 2,46: e diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma palavra que às vezes a gente nem sabe o significado. Unânimes. Eles perseveravam de forma unânime, com singeleza de coração. Meus amigos, eles tinham tudo em comum. Agora ilude você que pensar que ver um irmão uma vez por semana vai gerar comunhão, unidade no corpo de Cristo. Não se iluda com isso, meu irmão. Não se iluda. E principalmente porque hoje em dia algumas igrejas têm sido como um elevador de shopping. Está todo mundo ali no mesmo ambiente, mas o coração de um está ali, outro lá, outro está lá. O outro está pensando em ir para o trabalho, outro está pensando em pagar a conta, outro está... Estão tudo no mesmo lugar, sim ou não? Mas os corações estão separados. Papai. Não existe esse conceito de igreja no coração do meu Deus. Nós precisamos ter coisas em comum. Pastor, hoje é sábado, eu posso almoçar na sua casa? Eu levo um frango. Vamos conversar. Quais os projetos que Deus tem colocado no teu coração, pastor? Ô pastor, domingo eu vou levar um café, a senhora prepara o pão, vamos conversar. O que Deus tem colocado no teu coração? Eita, meu Deus. Ô irmão, eu estou passando uma dificuldade dessa lá em casa. Bora fazer uma oração lá em casa? Sexta-feira. Aí nós já viramos a noite, não tem nem se preocupar com o horário. Bora? Eita, Jesus. Oxe. Estar no mesmo ambiente não é suficiente para ter comunhão. Quarto ponto que nós precisamos exercer para manter acesa a chama do Espírito em nossos corações: a fé. A fé genuína. A fé genuína. Abra comigo Daniel 3,15. Simples, não, esses conceitos. Olha, comunhão, fé, santidade. Isso já tem sido pregado desde que o mundo é mundo. Daniel 3, versículo 15. Todavia, se vós estivestes pronto ao ouvir o som da corneta, da flauta, não te dei isso agora há pouco. Vai lá para o versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ora, Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nessas questões. Se assim for, o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente.
e Ele há de nos livrar de tuas mãos, ó Rei. Mas não for que tu saibais, ó Reis, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada. Você sabe, antes de eu falar o que é a fé genuína, eu quero te falar o que é uma falsa fé. Esses três responderam: olha, o Deus que nós servimos é capaz de nos livrar das suas mãos. Você sabe o que é a falsa fé? É ter um conceito de Deus, não que nós o servimos, mas que Deus nos serve. Vamos fazer uma oração no jejum na campanha para recebermos para mim, para o que eu quero, para o meu propósito, para o meu objetivo. Eu quero alcançar isso. O que eu preciso para alcançar isso? Fazer jejum. O jejum é só uma ferramenta para você alcançar o que você quer. Logo, Deus é o teu servo. Você sabe o que é idolatria? A idolatria nesse povo aqui pagão era o seguinte: eles chegavam diante de Moloque. Moloque, eu quero prosperar na terra. Tudo bem, o custo era um filho teu sendo sacrificado, queimado vivo. Você está afim de pagar esse preço? Eu pago. E ali eram sacrificados os filhos daquele povo. E às vezes a gente tem tratado Deus desse jeito, como um Moloque, como um ídolo. Deus pode ser um ídolo em mim e em você. Olha só que loucura. Quando nós recorremos a Ele só para receber algo, apresentar um sacrifício para receber algo. Quando a motivação do nosso coração, quando a última finalidade não é o próprio Deus, mas quando nós usamos Ele de barganha. Quando na verdade o nosso coração deveria ser assim: Deus, eu vou dizimar na tua casa, eu vou ofertar, eu vou até fazer um jejum. Mas, Senhor, eu não quero te pedir nada mais do que a tua presença na minha vida. E as demais coisas, Senhor, eu tenho certeza que tu irá acrescentar. A gente muitas das vezes tem que tratar Deus como um ídolo. Isso não é uma fé genuína. Existe uma passagem na Bíblia que fala o seguinte: se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Tem ou não tem? Quem disse isso? Foi Deus? Foi Satanás. Sabe o que é o ídolo? O ídolo diz: se prostrado me adorares, eu vou te dar tudo. Sabe o que meu Deus diz? Morra, sacrifique-se. Mas uma coisa é certeza: eu estarei convosco até os últimos dias. Não existe bênção maior que o homem pode receber nessa terra, através da sua fé, do que a chama do Espírito Santo acesa em seu coração. Quando eu orava aqui de joelho, eu via o Senhor me mostrando pequenas lamparinas que iam queimando, pequenas tochas que iam sendo consumidas por completo. Eu sentia o vento batendo nessas tochas e às vezes elas cambaleavam, mas elas voltavam. Às vezes umas quase apagavam e elas voltavam. Mas eu declaro em nome de Jesus que a fé que você tem colocado em Jesus te dará óleo, azeite, para você passar por dias que estão por vir. Dias onde o Senhor testará o teu coração, mas você se manterá de pé. Você se manterá de pé. Quanto a isso, rei, não discuto isso contigo. A fé em Cristo Jesus, ela muda os conceitos em nossas vidas.
ela muda o significado da realidade da nossa volta. Por isso, a quinta coisa que eu gostaria de comentar é a presença do próprio Cristo no nosso dia a dia. Abra comigo Daniel 3,19. Versículo de número 19. Diz o seguinte: mas se não for, acabamos de ler, saibais que tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Aí o que acontece? Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se por Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançarmos a fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram ateados, vestidos com os seus casacos túnicas e os seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Então, como a ordem do rei era urgente, e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles que os homens carregavam, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, e levantou-se apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens ateados no meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. E eles responderam e disse: eis que vejo um 4º homem. Eis que vejo 4 homens soltos caminhando no meio da fornalha, e eles não têm ferimento, e a forma do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Nós conhecemos essa passagem. Isso é forte demais. Isso é forte demais. É por isso que eu acho que Jesus levou para o pessoal. Quem é esse Deus que pode nos livrar das minhas mãos? Jesus, pá, sou eu. Quem é esse Deus? Quem é o Deus que pode nos livrar das chamas desse mundo, da perseguição, da injustiça? Quem é esse Deus que vai nos livrar do assalto, que vai nos livrar de perecermos, de ter uma vida medíocre? Esse Deus é aquele que se apresentou como um 4º homem da fornalha. Esse Deus é aquele que se apresentou como um maná no deserto. Esse Deus é aquele que se apresentou como uma nuvem no dia e como uma labareda de fogo à noite. Esse Deus é aquele que se apresentou a Moisés como uma sarça ardente. Esse Deus é o Cordeiro que se apresentou diante de Abraão, que se tornou sacrifício, que remiu o meu e o seu pecado. Esse Deus é aquele que abriu o mar vermelho. Esse Deus é que destruiu os perseguidores egípcios. Esse é o Deus. Ele está em toda a história bíblica e ele nos prometeu que estará conosco para todo o sempre. Essa é a resposta para essa pergunta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Imagina a loucura que esses caras estavam vivendo. Eu não estou queimando, e tu também não, nem eu. O que está acontecendo? Eu não sei, mas é aquele cara aqui. Esse cara deve saber. Que loucura. Fogão. A questão é que quando Jesus está diante de nós, tudo à nossa volta tem um significado mudado. O fogo está alto, mas Jesus está conosco. Então não é fogo, não é morte, é salvação. Aleluia! Quando Jesus está conosco, tudo à nossa volta muda de significado. Ô Maria, entrar na tua casa e levar a tua geladeira. Rapaz, devia levar o sofá também, que só assim Deus me dá outro novo. Rapaz, eu tomei um prejuízo na minha
Deus vai mandar mais nesse que vem. Tudo muda de significado quando Jesus está conosco. Quando nós caminhamos nos passos de Jesus. Ô João, eu tenho uma triste notícia para te falar. O médico falou que só Deus pode dar bem com isso. Glória a Deus, porque se fosse com vocês. Oh Deus maravilhoso! Só Deus! Estou salvo, graças a Deus! Sim ou não, irmão? Sinta-se bem quando você ouvir, rapaz, só Deus para dar ajuda. Mas eu fui abandonada pela minha mãe, eu fui abusada na minha infância. Glória a Deus. Deus vai usar da tua dor para curar a vida de outras pessoas. Quando Jesus é os nossos olhos, tudo à nossa volta muda de significado. Eu quero te dizer algo, debaixo de um espírito profético. Não foi por acaso que Jesus me pediu para trazer essas palavras. Mantenha a chama do teu coração queimando por Jesus. Que Deus incendeie ainda mais o teu coração. Com o amor, com a paixão. Eu vi também que esponjas secas, duras. Eu vi a Deus umedecendo ela de água, molhando, umidificando. Que assim seja teu coração, regado de lágrimas. Lágrimas de fogo, lágrimas incendiárias. Sabe por quê, igreja? Porque está para derramar no Brasil um avivamento. Guarda o que eu vou te falar agora. No teu coração. Deus vai chacoalhar o Brasil. A gente sabe disso. Mas algo que a gente não tem prestado atenção no que eu vou te falar agora. Todo avivamento, todo derramado do fogo de Deus, normalmente desencadeia em bênçãos e glórias para um povo e juízo para outro povo. Se a gente for dar exemplo, a gente fica nós todos. Egito, salvação e libertação para o povo, juízo para o outro. Demoniado de Gadareno. Deus foi lá para salvar um homem, trazer avivamento na vida daquele cara. Quem foi que pagou o pato? Os cuidadores dos povos. Tiveram um prejuízo baita de grande. O avivamento de Elias. Se Deus é Senhor, sirva a Ele. Mas se Baal é Senhor, sirva a Ele. Avivamento e libertação para Israel. Morte para os profetas de Baal. Se você ler Apocalipse, você vai encontrar um versículo que diz o seguinte: e a oração dos santos foi misturada com incenso, e o anjo o lançou sobre a terra, e houve vozes, trovões e relâmpagos. A oração dos santos, ela também sempre foi aquilo que girou a engrenagem do avivamento nas gerações. E quando a engrenagem do avivamento era girada por Deus, havia juízo para um povo e salvação para o outro. A Bíblia diz que o dia do Senhor será grande e terrível. Grande para quem? E terrível para quem? Sabe qual que é o meu perigo, minha preocupação? É que nem todos experimentam desse dia grande. Você está pronto para ver esse dia grande? A Bíblia diz o seguinte: se o pai de família soubesse a hora do ladrão vir,
Eles se prepararam. Mas Deus, Jesus, virá. E o dia e a hora começam. Você precisa estar pronto agora. Porque a minha preocupação talvez não é de você ser um desses soldados aqui, que quando o fogo de Deus passou, eles morreram, e o Mesaque, Sadraque e Abednego ficou vivo, não. Minha preocupação não é de você ser esse soldado. Minha preocupação é desse dia não ser tão grande para você. De Deus estar trazendo junto consigo bênçãos, maravilhas, coisas grandes, prosperidade, crescimento financeiro, espiritual, ministerial, e você ficar chupando dele. E você assistir do banco da igreja o teu irmão se movendo dentro desse avivamento de forma maravilhosa. E você vai ser só uma pessoa que assiste o fogo de Deus passar, mas não experimenta. Porque esse dia será grande, irmãos. Muito grande para alguns. Mas vai ser razoavelmente ordinário para outros. Para outros já vai ser terrível, realmente. Minha preocupação não é que seja terrível para você, mas para você, a minha preocupação é que seja ralé. Porque tenha certeza, se tem algo se movendo no reino de Deus, sobre as nossas cabeças hoje, se tem algo se movendo sobre o Brasil, sobre o mundo, é Deus falando o seguinte: a quem eu vou entregar o espírito profético agora? A quem eu vou entregar o espírito de avivamento? A quem eu vou entregar um cargo na Câmara Legislativa para encabeçar o avivamento dentro das câmaras do Estado? A quem eu vou levantar como empresários que vão encabeçar o avivamento através da área financeira? A quem eu vou levantar para ser um líder que vai se levantar nas praças como John Wesley, como George Whitefield, que vai se mover no espírito de evangelismo profético, de avivamento? E Deus está assim, ó: quem eu entrego esse dom aqui? Quem são os santos dos últimos dias que eu vou entregar isso daqui? E às vezes você vai estar chupando o dedo, vai assistir, a carruagem de fogo vai passar e você não vai conseguir correr atrás mais. A menos que você não tenha acesa a chama do Espírito Santo no teu coração. A Bíblia diz que eles estavam reunidos num único lugar e de repente ouviu-se o som de um vento poderoso. O que é de repente para mim, para você? É algo que acontece do nada, sim ou não? Mas eles tinham ouvido uma promessa. Eles tinham ouvido uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Eles sabiam que o Espírito viria. Eles sabiam que eles estavam aguardando alguma coisa acontecer. Que não era dias normais. De repente, é uma expressão de linguagem. É uma expressão de linguagem. Eles não estavam esperando naquele dia, mas eles estavam esperando todos os dias. Agora, será que você vai viver esse avivamento sem estar esperando? Sem estar falando sobre isso? Sem estar pedindo: Senhor, me usa. Senhor, me leva para esse povo perdido. Será que você vai ser inserido entre os avivalistas dos últimos dias, se aquilo que tem no teu coração é somente bens materiais? Se você só abre a boca para pedir para Deus coisa, me dá, quanto custa, é um jejum, eu faço. De gente assim, Jesus já bom demais. A Bíblia fala que Deus procura só duas coisas na terra: adoradores e intercessores. Passei meu olho sobre a terra e não encontrei um que intercedesse.
E o Pai procura. Não é nem nesse monte nem no outro. Mas adoradores que o adorarão em espírito. Duas coisas que Deus procura. Você tem assumido o teu lugar de adorador? Você tem assumido o teu lugar de intercessor? Você tem falado assim, Deus, onde que o Senhor está pisando? Eu quero ir lá pisar. Jesus, onde que o Senhor está pisando? Que eu quero botar o pé também. É nas enfermarias, eu boto o pé. É na rua, eu boto o pé. É na praça, eu quero estar lá. É no papelão estirado no chão, eu vou lá. Mas eu quero estar onde a tua presença é manifesta. Caçadores de Deus. É isso que Jesus precisa. É isso que Jesus quer de mim e de você. Levante-se do seu lugar. A minha oração é que Jesus gere no teu coração uma inconformação, uma insatisfação com a tua realidade, uma insatisfação com aquilo que você tem vivido no seu ministério, uma insatisfação com a mediocridade das tuas ações, dos teus planos, porque um plano que não envolve o coração de Jesus pode ser o mais milionário que for, é um plano medíocre. Um plano que não envolve almas, fé, comunhão, santidade, por mais miraculoso e inteligente que ele é um plano medíocre. O Senhor coloca no teu coração uma insatisfação com a tua realidade.